Então, muito boa tarde a todos. Portanto, eu queria vos transmitir que o Partido Social Democrata entregou hoje um projeto de lei no Parlamento relacionado com a lei eleitoral autárquica e com a lei eleitoral para a Presidência da República. Portanto, não nos fixamos apenas na lei eleitoral autárquica. Há um problema que nós identificamos que tem que ver com a recolha de assinaturas, como ainda recentemente constatamos nas eleições presidenciais, e, portanto, nós propomos ao Parlamento um verdadeiro avanço, uma verdadeira revolução, na medida em que introduzimos elementos tecnológicos na lei eleitoral. Se o projeto vier a ser aprovado pelo Parlamento, as candidaturas a Presidente da República ou as candidaturas de grupos de cidadãos eleitores passarão a poder recolher assinaturas com a chave digital do cartão de cidadão. Será criado um portal do eleitor e, através desse portal do eleitor, facilitaremos em muito a recolha de assinaturas. Para além deste aspecto, nós introduzimos também, porque estamos num ano de pandemia, é muito difícil o contacto social, como sabem, por causa do distanciamento social e da segurança que cada um de nós deve ter no distanciamento relativamente a outras pessoas, e, portanto, nós introduzimos um desconto nas assinaturas que os grupos de cidadãos eleitores precisam para poderem se candidatar aos diferentes órgãos autárquicos de 25%. Portanto, a lei estabelece hoje que são 3% das assinaturas com limites máximos e mínimos, e nós propomos um desconto de 25%, portanto, as assinaturas que seriam necessárias seriam de 2,25%, com limites máximos e mínimos, que já estão hoje na lei, nessa parte não alteramos. Permitimos também que os grupos de cidadãos eleitores, tendo em conta alguns das reclamações e reivindicações que têm vindo a público, possam apresentar-se com denominações semelhantes. Elas são semelhantes, não são exatamente iguais, na medida em que cada grupo de cidadãos e eleitores, é aquilo que defendemos, no quadro da Constituição, são diferentes de autarquia para autarquia, com exceção, eventualmente, dos órgãos do município. O Partido Social Democrata recebeu hoje um conjunto de representantes de grupos de cidadãos e eleitores. Não demos entrada do nosso projeto hoje, aliás, não demos entrada do nosso projeto porque queríamos ouvir primeiro os grupos de cidadãos e eleitores. Fizemos-lo, ao contrário de outros partidos, e agora demos entrada do projeto. O projeto já entrou formalmente no Parlamento. Julgamos que a proposta do PSD é equilibrada, é um grande avanço nas reformas eleitorais que este Parlamento tem vindo a realizar ao longo do tempo, e introduzimos pela primeira vez a questão das subscrições eletrónicas, que facilitaria muito, quer o processo de verificação dos tribunais, quer o próprio processo de recolha. Este projeto parece, apesar de ainda não ter corresponder a várias das exigências do grupo com quem esteve reunido, e até tem aqui algumas diferenças, mas o que eu pergunto é, muitas vezes diz-se que o processo legislativo deve ser claro, deve ser bem compreendido. O que é que o PSD e o PS erraram há um ano para estarem a mexer numa lei que foi alterada ainda bem? Essa é uma ótima pergunta. O Partido Socialista decidiu recuar totalmente naquilo que foi aprovado no Parlamento o ano passado. O PSD não recua naquilo que são os seus pontos essenciais. O que nós fazemos é melhorar a lei e, mais, aproveitar este processo legislativo novo que se inicia agora para introduzir as assinaturas digitais, que facilitarão em muito, quer nas eleições presidenciais, quer nas eleições autárquicas, a recolha de assinaturas. Portanto, o Partido Social Democrata não fez nenhum recuo, atenuamos algumas das questões naquilo que não mexe no essencial e, portanto, que não contende com a própria Constituição. Há outros partidos que decidiram seguir outro caminho. Como sabem, há partidos que, à luz das propostas que apresentam, se vierem a ver a luz do dia, portanto, se fizer uma candidatura numa folha de rascunho de um guardanapo e entregar ao Tribunal, o Tribunal é obrigado a aceitar essas candidaturas. Nós não queremos abandalhar as leis eleitorais. E, portanto, há mínimos, e aquilo que fazemos é uma tentativa de aproximação a algumas das reclamações que têm vindo a público, mas aproveitamos para fazer uma verdadeira reforma eleitoral, nomeadamente com as questões tecnológicas. Não há nenhum recuo. Repare, aquilo que já acontecia na lei eleitoral antes de 2020, desde 1976, se for ver o Decreto-Lei 706-B de 1976, era exigido que os proponentes
tivessem que residir, serem recenseados na autarquia à qual se propõem como grupo de cidadãos eleitores. Portanto, isso manteve-se até hoje. Houve coisas que caíram ao longo do tempo. Há muito tempo que não é exigido, por exemplo, reconhecimento notarial de assinaturas, que era algo que foi dito ainda recentemente como sendo obrigatório. Não é verdade, portanto, não é necessário isso. Sim, exatamente, ou seja, quem propõe um grupo de cidadãos eleitores nasce da comunidade e, portanto, tem que ser a comunidade a propor esse grupo de cidadãos eleitores. E, portanto, a comunidade é indissociável, neste caso, da freguesia à qual se quer candidatar. E, portanto, só as pessoas recenseadas nessa freguesia é que podem propor uma candidatura aos órgãos dessa freguesia. E, portanto, se assim é, se uma pessoa é recenseada numa freguesia, mas não é na outra, significa que os grupos de cidadãos eleitores são diferentes. E isso é algo que decorre da própria Constituição, da interpretação que é feita da Constituição. E esses são... Compreendo que possam não concordar. O PSD, aquilo que faz é, dentro do quadro constitucional que nós temos, permitir que as denominações possam ser semelhantes, que talvez ajude a resolver algumas das questões que eles têm, mas há limites relacionados com o quadro constitucional que nós temos que não conseguimos ultrapassar, porque o sistema eleitoral tem regras para os partidos, para os grupos de cidadãos, enfim, para todos aqueles que estão habilitados pela lei a candidatarem-se e que nós temos que respeitar. Socialista e pergunto-lhe também, havia, digamos, deadline até 31 de março, o Bloco de Esquerda há pouco disse que ia pedir para arrastar, o PSD tem um projeto sobre uma eventual alteração da data das eleições autárquicas. Dia 25 é um bom dia, é possível fechar isto até o final do dia? Portanto, essa é uma questão que o Parlamento terá que decidir, portanto, não estou em condições hoje de vos dizer exatamente o que é que vai acontecer na agenda do Parlamento. Aquilo que eu posso dizer é que todos nós temos interesse, acho eu, todos os partidos representados no Parlamento, à luz daquilo que tenho visto, em resolver este processo tão depressa quanto possível, dentro das regras do Parlamento. No PSD não há problema dos projetos serem arrastados para o dia 25? É aquilo que eu lhe estou a dizer. Portanto, eu não estou em condições de me pronunciar sobre essa matéria. Isso tem a ver com as regras do Parlamento. Temos que esperar que o Parlamento decida essa matéria e depois logo se verá. O agendamento que está feito não tem especificamente a ver com esta matéria das regras eleitorais, tem a ver com a data das eleições, que é uma coisa totalmente diferente, e, portanto, teremos que ver se as coisas são compatíveis ou não. Sim, nós discordamos, por exemplo, de alguns projetos que estão em cima da mesa, que no fundo propõem, por exemplo, que o Tribunal não verifique nada. Portanto, se entregar um guardanapo com um conjunto de nomes a dizer que é candidato a um órgão autárquico, quase que o Tribunal é obrigado a aceitar essa candidatura. Nós não concordamos com isto, não podemos abandalhar o sistema eleitoral e também não concordamos na confusão que alguns projetos apresentam entre grupos de cidadãos diferentes, candidatos a diferentes autarquias. Portanto, há aí também muita confusão sobre essa matéria. Mas algumas das propostas que estão em cima da mesa permitem que um grupo de pessoas que não é suficientemente representativo da comunidade se possa candidatar. Portanto, entra num café, recolhe 25 assinaturas e pode ser candidato a uma coisa qualquer. Nós achamos que isto tem que ter alguns limites, como a lei tem desde 1976, algumas regras, alguns patamares mínimos e, portanto, nós estaremos confortáveis com aquelas propostas que cumpram esses patamares mínimos. Portanto, isto é um processo legislativo que se inicia, há ainda trabalho da especialidade. Acho que o processo deve ser célere e rápido para dar resposta a todas as questões que estão em cima da mesa. Mas gostava de dizer também, e voltando ao início por onde comecei, nós estamos a propor uma verdadeira reforma significativa no processo eleitoral ao permitir a recolha de assinaturas digitais. Nunca existiu até hoje, com a chave digital do cartão de cidadão, isso facilitaria em muito qualquer candidatura, seja nas eleições presidenciais, seja dos grupos de cidadãos eleitores. Obrigado.